Você está ouvindo Biologia in Situ Podcast. Porque todas as estradas levam à biologia. Olá, meu ouvinte, tudo bem? Hoje nós estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast feito com todo o carinho, atenção e dedicação do mundo, apenas para que você possa se informar e saber mais sobre a biologia. E para isso, comigo aqui, Ricardo, está ela, Cris. Tudo bem, Cris? Oi, galera, tudo certo? E essa introdução toda altruísta, hein, Ricardo? Não precisa bancar alguém da abominação, não. Lá do filme Divergente, lembra? Ah, não lembro, esse filme eu nunca vi. Não acredito. Vou ter que passar pra você, toda a trilogia. Tem Vai 3? querer negar que a gente não faz por amor à biologia, ou que ficamos todos felizes aí quando recebemos uma mensagem de admiração. Talvez não seja um conteúdo produzido tão a troca de nada assim, né? Se você quiser entender melhor como isso funciona, continua no episódio que a gente já vai começar. Bom, para iniciar o episódio de hoje, eu, que sou bem curioso, já vou começar com uma pergunta bem geral. Vocês já se pegaram assistindo a um documentário do Animal Planet ou do National Geographic ou alguns outros aí, BBC, que seguem essa linha e se puseram assim a pensar: como é que um organismo é capaz de parasitar outro e fazer com que ele haja como um zumbi? Eita, Ricardo, acho que essa pergunta foi um pouco mais específica aí do que a gente esperava. Quem iria pensar nisso? Só se estivesse envolvido em algum trabalho ou pesquisa sobre o assunto mesmo. Mas já pondo aí os miolos para funcionar, se você ouviu o episódio 52, Zumbis e Micro-Organismos, um passeio pelo universo pop dos zumbis, deste podcast aqui sabe muito bem como isso ocorre. Então, para você se habituar e focar mais no que iremos tratar, entra aí na nossa história. Imagina que você está percorrendo um trajeto na floresta, onde se pode observar animais diferentes que interagem e se comportam de forma distinta. Ao observá-los, talvez você possa se perguntar: por que esses animais se comportam dessa maneira? O que os leva a agir da forma como agem? É nesse ponto que a etologia entra em cena. Ok, eu acho que essa pergunta ajuda muita gente a chegar um pouco mais perto de onde a gente quer, Cris. Muito bem. Muito obrigada. Eu até ensaiei durante alguns dias para dar esse efeito dramático. Agora conta pra gente o que é essa tal de etologia, Ricardo. Bom, a etologia, e é com T de tatu, não é a ecologia, é sim etologia. Ela é como um portal que permite desvendar os segredos do comportamento animal. É a ciência que estuda os animais nos seus habitats naturais, buscando compreender as ações e os padrões comportamentais. Os etólogos, as etólogas, por sua vez, são responsáveis por observar e registrar esses comportamentos no ambiente natural, mas também fora do ambiente natural. É comum ter estudos de etologia em animais que vivem em zoológicos, por exemplo. Bom, mas usando diferentes métodos como observação direta, experimentação controlada e o monitoramento eletrônico. São todos métodos, além de outros, usados para essas observações. As etólogas analisam também padrões de comportamento, comunicação, interações sociais, estratégia de sobrevivência, reprodução e outros aspectos do comportamento animal. E é bom ainda reforçar, né, que o comportamento animal abrange todas as ações realizadas por um indivíduo, seja individualmente ou em conjunto. Então, cada atividade, por menor que seja, conta desde se alimentar até caçar, fugir, voar, pairar, cortejar ou se esquivar, é considerada parte, então, desse comportamento. E por que será que levar isso em consideração é tão importante, né, Belvinte? Será que é para atrair atenção em canais especializados em mundo animal?
Ou é pra gente se aprofundar mais sobre a vida dos animais e passar por nerd na frente dos outros, né? Não, né? Já imaginou que não é isso. Também serve para essas coisas, né? Mas também é muito importante para a ciência observar esses padrões, mesmo que pra gente os animais estejam fazendo vários nadas. Ai, como eu queria que isso se aplicasse ao ser humano também. Já imaginou que luxo? A mega importância de se fazer vários nadas. Mas como os animais é diferente, né? À primeira vista, pode até parecer que o animal não está fazendo nada demais quando está dormindo, hibernando ou fingindo-se de morto, que a atitude é conhecida como tanatose. Tem um vídeo fofinho do esquilozinho se fingindo de morto quando o ser humano chega perto, né? Quando ele vê um humano. É o quê? O que é isso? É um ataque? Calma aí. Tá lá aprontando todas e do nada morrer. Aí ele fica durinho, né? Exato, ele fica durinho, tá durinho assim, fingindo-se de morto, é a tanatose. Contudo, é preciso considerar que nessas situações, o não fazer nada é um tipo de comportamento com a sua própria função. Ufa, quantos nadas importantes, hein, Ricardo? É isso aí. E agora vamos explorar um aspecto intrigante do comportamento animal, que é o comportamento humanizado. Você já ouviu falar de animais que parecem agir de maneira surpreendentemente semelhante aos seres humanos? Vige, humanizado? Será que tem como isso dar bom? Não, calma, Cris. A gente está se referindo a comportamentos que envolvem ações complexas, como o uso de ferramentas, resolução de problemas, comunicação simbólica, entre outras coisas. Sim, então só a parte boa, né? E nem tem como citar isso sem lembrar os primatas, como os chimpanzés e orangotangos, que demonstram essas habilidades cognitivas e comportamentais também, que são semelhantes a dos humanos em diferentes situações, né, Ricardo? Exatamente. Porém, vale enfatizar que o comportamento humanizado em animais não implica necessariamente numa compreensão completa ou numa intencionalidade semelhante à dos seres humanos. Esses comportamentos são geralmente provenientes de características evolutivas e adaptativas específicas das espécies, e podem ter funções diferentes daquelas atribuídas aos mesmos comportamentos quando feito por humanos. Vale reforçar que no que diz respeito à reprodução de comportamentos animais, o que a sociedade vê e define é mediado por um conceito que varia de acordo com a perspectiva cultural e ética humana. Complicou demais, né? Vamos por exemplo, então, para facilitar o entendimento. Em algumas espécies de aves, a exibição de cantos elaborados e penas coloridas no ritual de acasalamento são coisas valorizadas como parte do processo de seleção de parceiros, mas não são como atitudes belas e românticas, como esse tipo de coisa poderia ser interpretada na sociedade humana. É tipo as flores, né? Que a gente fica, ai que fofinho receber flores. São os órgãos sexuais da planta. Mas, né? É, a gente tá castrando as plantas e dando o órgão sexual dela pra uma outra pessoa e achando isso lindo. Mas, por outro lado, há também comportamentos reprodutivos que são julgados como não aceitos ou indesejáveis. Um exemplo aí bem polêmico é o canibalismo sexual, que ocorre em algumas espécies de aranhas e insetos. Nesse comportamento aí, né, o macho é frequentemente devorado pela fêmea após a cópula. É o sexo final, pode dizer assim, o último de todos. Então, esse comportamento, embora seja uma estratégia reprodutiva para as fêmeas, né, pode ser considerado chocante ou até inaceitável. É isso, vai achando aí que a Scarlett Johansson do filme Viúva Negra era só um rostinho bonito. Vai lá. Não era. Ela era a liga do grupo. Mas lembrando, o que é tido como aceito ou não aceito pela sociedade em relação ao comportamento animal é baseado nas próprias crenças e valores culturais dessa sociedade. As etólogas os avaliam com base em critérios objetivos, como a função adaptativa, a frequência na população, a frequência daquele comportamento, né? E as consequências do comportamento para a sobrevivência e reprodução dos animais. E então, querida biouvinte, ficou claro que nem tudo é o que parece ser. E que tal tratar agora de um comportamento mais específico, né? Como, por exemplo, aquele em que os animais demonstram altruísmo. Você sabe o que isso significa?
Bem, segundo o dicionário Michaelis, o termo refere-se a um amor espontâneo pelo próximo, ou mesmo abnegação, filantropia, altruísmo. Então, ele é visto como um comportamento de preocupação pelo próximo, em contraposição ao egoísmo, que se refere à preocupação exclusivamente individual. Isso pode ocorrer tanto em indivíduos próximos, em que há uma relação familiar, ou até mesmo com pessoas sem qualquer relação. Indo para a esfera da ficção, os super-heróis, por exemplo, são personificações dessa característica, desde o Harry Potter, passando pelo Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro e por aí vai. Opa, Homem de Ferro não necessariamente, né? Ele é mais gênio, filantropo, playboy, milionário. É verdade, né? Nas telas eles representam um pouco mais a complexidade, né, do comportamento dos seres humanos. E existe um outro ponto que é bom considerar, que envolve a transmissibilidade cultural. Ou seja, as histórias narradas na ficção também podem influenciar a propagação de certos comportamentos na sociedade, na vida real. Oi, como, viu? Tem pessoas se inspirando aí. Bem, mas vamos voltar ao nosso tema. A definição de altruísmo, egoísmo, no mundo animal, ela pode ser analisada por várias vertentes. Uma delas refere-se a mecanismos de reprodução e manutenção da herança genética. E para abordar esse aspecto, vamos seguir duas teorias, então. A da seleção de parentesco e a do altruísmo recíproco. A teoria da seleção de parentesco, criada pelo geneticista britânico Hamilton, ou doravante tratado como Hamilton, porque não somos obrigadas, né, Cris? Exatamente. O Vitor vai nos expulsar desse episódio agora. Vitor, por favor, não faça isso. O Vitor foi contra o Hamilton. Exato. Gente, não confundam os Hamiltons aí. Então, por isso que né, a gente tá... Vitor não está aqui, nós estamos sem freio. Exato. Mas essa teoria de seleção de parentesco criada pelo nosso querido Hamilton se trata de uma ferramenta evolutiva de defesa que envolve progenitores, né, pais, e a sua prole, que são os filhos, né? Já que existe aí uma ligação genética maior e também envolve outros familiares. O que se observa é que a seleção natural favorece animais que têm maior cuidado com a sua prole, ou seja, animais cujos progenitores investem mais tempo e energia para benefício da sua descendência. Agindo assim, o que prevalece é a herança genética. Um ato altruísta pode também ocorrer entre os indivíduos da família. Por exemplo, um animal que não se reproduz em certo momento porque ele precisa criar seus irmãos representa uma compensação, se isso resultar em mais indivíduos do que teria se houvesse a reprodução. Para Hamilton ou Hamilton, como vocês preferirem chamar, o altruísmo existe aí, já que significa um benefício maior que o custo, né? Que é o sacrifício feito pelo aquele indivíduo que não se reproduziu para criar aquela prole que estava ali naquele momento. Essa teoria foi tão difundida que levou à criação de uma equação matemática, que é a de grau de parentesco multiplicado pelo benefício tem que ser maior que o custo. Pois é, mas se já era difícil fazer uma conta com X, Y e Z, como é que a gente mede esses aspectos? Será que eles podem ser calculados de maneira tão objetiva? Bom, a verdade é que, apesar da teoria de Hamilton ser amplamente difundida, ainda há muitos questionamentos em relação a ela. Afinal, para que essa teoria ela funcione mesmo, também é necessário que o indivíduo aja de forma diferente dos outros. Outras vertentes contestam a seleção em um sentido mais amplo, como a que envolve a seleção de grupo, não a individual. No sentido mais abrangente, esses atos altruístas, né, evocam o instinto de sobrevivência da espécie ou o controle de taxa de natalidade, que em muitos casos implicam sacrifícios tão drásticos que podem acarretar na morte de muitos indivíduos, gerando assim um controle populacional. Essa tese se liga ao pensamento do zoologista Wayne Edwards, e ainda segundo ele, tais comportamentos egoístas são inviáveis, já que podem resultar em um esgotamento dos recursos naturais. Embora para alguns cientistas tais atos possam ser considerados altruístas, para outros, como o biólogo evolucionista Dawkins,
em seu famoso livro O Gênio Egoísta. Gente, é muito bom, sério. Leiam todos, todos. Nossa, é a perfeição, assim, de livro para quem gosta de se informar, principalmente sobre evolução. Então, por favor, leiam. Coloca esse de livrinho de cabeceira. Tem Vocês não vão se arrepender. Porque eles têm meio que uma coleção também, né? Que cada um vê de uma cor. Então tem o Gênio Egoísta, que é o verdinho. O de evolução, que ele fala, vai puxando a nossa árvore evolutiva até lá atrás, que é um vermelho grandão, enorme aquele livro, mas que vale muito a pena, porque é muito maravilhoso todos os exemplos que ele dá em todos os capítulos. Não, ele é muito didático, então você, assim, lê facilmente o livro, não é o que você vai pegar e falar, nossa, que livro denso, de informação, de pesquisa. Não, é muito simples, a leitura é muito fluida, então podem se jogar aí no livro de, sei lá quantas páginas, não lembro mais, mas vocês vão gostar da leitura. Mais de 400, se não me engano. Mas dá pra ler. Mas passa brincando. Dá pra ler tranquilo. Vocês nem vão perceber. Eu lia nos intervalos da graduação para aproveitar. Bom, e os exemplos, né, citados nesse livro apenas reafirmam sua visão de egoísmo replicante, que ocorre quando o gene ele usa o organismo em benefício próprio, ou seja, na replicação de cópias e propagação. A visão do Dawkins foca mais nos genes, e o indivíduo, nesse caso, se torna apenas uma máquina de sobrevivência desses genes. Portanto, para ele, não existem indivíduos egoístas, e sim os genes que são egoístas. Ufa, eu já ia soltar a perguntinha se somos egoístas por natureza, mas a culpa é dos genes, então. Mais ou menos. Então, querida Biouvinte, chega de sentir culpa por não dividir os lanchinhos ou pegar a maior parte quando a gente corta o pão. Mas calma, que as vertentes altruístas aí não acabaram não. Há também o altruísmo recíproco, em que a ajuda ocorre entre animais sem qualquer parentesco. E é o caso, por exemplo, dos morcegos vampiros. Não é o Edward Cullen, não brilha a luz do sol. Não são esses não. São animais noturnos. É o do bem. São animais noturnos que se alimentam de sangue. E apesar da brutalidade da sua natureza, na nossa visão, né, eles apresentam uma característica muito peculiar. Se, ao retornar aí para a caverna depois de caçar, eles encontrarem outros morcegos que por algum motivo não conseguiram se alimentar, eles costumam aí regurgitar o sangue para que os que têm fome consigam comer, né, se alimentar. Eu sei que não é lá essas coisas, né? Regurgitozinho, mas é melhor do que passar fome, gente. Então eles estão ajudando os coleguinhas aí. Mas seria isso então um ato de altruísmo ou simplesmente um ato de cooperação? E aí vale até uma discussão a respeito, não acha? Fica a dica. Acho que vale bastante. Aí, já que a gente falou de morcego, vou indicar aqui, já adiantando as indicações que normalmente são no final do episódio, mas eu vou indicar o podcast Morcegando, da Érica Munhoz, ela que é bióloga, trabalha com morcegos, ela é lá de Minas, e ela faz um trabalho maravilhoso lá no Morcegando, desmistificando, mostrando como eles são apenas mais um animalzinho e muito importante para nossa ecologia, para todos os lugares onde eles vivem, e que não são coisas horríveis, que a gente não deve matá-los, que a gente tem que amar os morceguinhos assim como a gente ama as foquinhas. Exato, gente, eles são muito fofos. Vocês já viram as fotos dos morceguinhos? Não, gente, vocês precisam acabar com isso aí. Procura aí, raposa voadora comendo uva. É tão bonitinho a carinha dela comendo uva. Fica a dica. Além de tudo que a gente disse até aqui, outro ponto que pode causar confusão é a separação entre cuidado parental e estratégia de reprodução. Quando a gente fala de estratégia de reprodução, a gente se refere à categorização em dois grupos diferentes com características particulares e como isso interage com seu processo de reprodução. Para isso, nós temos os R estrategistas e os K estrategistas. Essa divisão, letra R e letra K. Então, esse R aí, né, de reprodução, se refere, na verdade, a organismos que têm ciclo de vida curto. Eles investem em um crescimento rápido e também na abundância de seus sucessores,
E devido nesse grande número de filhos, o cuidado parental chega a ser escasso, já que tem aí um investimento alto de energia para atender tantos indivíduos assim. O que ocorre, então, normalmente nesses casos é uma independência das espécies desde muito cedo e uma taxa elevada de mortalidade da prole. O engraçado é que tem um caso de uma família que tem muitos filhos. E aí é discutido esse tipo de relação também nos seres humanos, né? Apesar que a gente não se encaixa nisso. Mas quando a prole é muito grande, acontece isso, né? Os mais velhos se tornam os pais dos mais novos. Tem que dividir as tarefas, não dá conta. 7 crianças, 8 crianças. Já tá errado de ter tanto filho assim. Mas depende da época, da sociedade também, né? Antigamente era mais comum e dependendo A gente acha um absurdo hoje. Tipo, minha mãe, sei lá, minha avó deve ter tido uns 10 filhos. Sim. Minha família também. Era super natural. E essa estratégia que aposta mais nos números, né, de prole, acontece com a maioria dos peixes, embora existam algumas exceções, como por exemplo o peixe palhaço, né, representado no Procurando Nemo. Nessa espécie tem um cuidado parental grande com os ovos, mas não com a prole, não depois que eclode do ovo. Ou seja, na realidade a gente não veria o pai do Nemo indo atrás dele, não. Já dentre os répteis, os crocodilianos são os únicos que apresentam um cuidado parental ao proteger os ovos e dar suporte aos filhotes quando jovens. Se procurar na internet, você também vai encontrar fêmeas de jacarés e crocodilos levando o filhote dentro da boca. E aí abrindo aquela boca cheia de dente e o filhote saindo de lá de dentro. Mas já o comportamento da maioria dos lagartos é mais individualista. Eles só se ocupam em depositar o máximo possível de ovos, colocar alguma cobertura sobre eles e ir embora sem qualquer outra preocupação. E aí entra muitos também, como o tamar, teve muito sucesso em propagandear as tartarugas, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar. Então, poucas pessoas até possam ter visitado praias em que tem ninhos de tartaruga. Elas vão, cavam, jogam os ovos todos no ninho, cobrem aquilo tudo de areia de novo, cobrem o buraco e voltam para o mar, voltam para o oceano, até para águas internacionais, né? Tem tartaruga que nada por todo o Atlântico, né? Não é só do Brasil. Isso é muito legal também. Gente, acho chique esse povo que pariu e vai viver uma viagem internacional, né? Tranquilamente. Sem nenhuma criança chorando no pé do Não é? Mas tá lá de boa. Menino, que maravilha isso. Mas também mostra o cuidado parental aí os K estrategistas, né? Que são essas espécies que apresentam um grau de inteligência mais elevado, um número de descendentes por parto bem menor, com crias grandes e longos ciclos de vida, e delas fazem parte também os seres humanos, muitos mamíferos e aves. E aí fica uma dúvida. Seria então o altruísmo, como esse que foi descrito na seleção parental, um altruísmo verdadeiro ou ele estaria ligado à necessidade das espécies de perdurar e replicar? Que tal pensar aí a respeito? Vamos lá continuar nossa caminhada sobre atitudes de altruísmo e egoísmo no mundo animal. Então ativa o seu Dr. Hank Pym interno e vamos descobrir por que de certos comportamentos nesse grupo de animais, né, que são as formigas. E para ninguém se sentir perdido, vamos estabelecer então a comparação. Insetos sociais como formigas, abelhas, cupins, vespas, eles são indivíduos cuja formação de colônia correspondem à nossa sociedade. Ou seja, ali há indivíduos ocupando diferentes graus de importância social e também divisões de tarefa que devem ser respeitadas. No caso das formigas, podemos encontrar 3 diferentes castas em suas colônias.
A dos indivíduos machos, criados com o único propósito de realizar a cópula, morrendo logo após o ato. A outra das formigas operárias, que se subdividem para cuidar do ninho, para realizar o forrageio, que é a busca por alimento, e também para realizar a segurança do local. E há também a das rainhas, que se diferenciam das operárias pelo tamanho maior do abdômen, né, da bundinha da formiga, pela alimentação que recebem, que é a geleia real, que é uma composição diferente, né, nutricionalmente diferente da que é dada para as larvas das operárias e dos soldados, e pela função primordial, que a rainha tem a função de colocar os ovos e gerar novos descendentes para a colônia, e assim mantendo a perpetuação daquele grupo ali. E é importante reforçar que as operárias e as rainhas são geneticamente iguais. Ambas são diploides, e o que é ser diploide? Quando possui os 2 cromossomos sexuais em seu DNA. E aqui você pode querer perguntar, como é que elas sabem quais serão suas funções? Será que ocorre com elas o mesmo que ocorre com muitos seres humanos que pensam que vão nascer herdeiros de grandes fortunas, mas nascem pobres, assim como aqui vos fala, que está procurando ainda o parente rico aí da família para deixar essa herança? Então, o pulo do gato vai se dar com o que a gente chama de kin selection, ou seja, seleção de parentesco, e que está relacionado ao comportamento altruísta dentro de diversos grupos de animais. Essa tese parte da equação do Hamilton, né, o Hamilton, já citado anteriormente, que afirma que o grau de parentesco multiplicado pelo benefício deve ser maior que o custo. Ou seja, quanto maior o parentesco entre animais, maior a probabilidade de um indivíduo da colônia ajudar o seu parente ou o seu superior de casta. Né? Ou seja, ouvintes, mesmo que qualquer formiga possa ser rainha do ninho, a grande maioria se sacrifica e opta pela renúncia em prol do bem maior, que é a manutenção da colônia e a perpetuação da espécie. Um outro exemplo muito interessante é o da formiga Myrmecocystus mexicanus. Acontece que nos ninhos dessa espécie, um grupo de operárias se separa das outras e se alimenta até não poder mais. Em seguida, elas vão até uma parte específica do formigueiro, que já é previamente separada. Elas sobem no teto, se prendem ali de ponta cabeça, ficam imóveis e assim elas servem de reserva alimentar para o restante do grupo. E é aí que bancamos, né, Nazaré Tedesco, pensando em várias questões como: será que podemos falar que as formigas operárias são altruístas demais? Será que a rainha é egoísta? Embora a grande maioria dos cientistas considere que esses questionamentos eles fazem parte da natureza do ser humano e não do reino animal. A rainha é sempre egoísta, né? Monarquia não tem pra onde correr, querido. É pensando no próprio bem. Betinha se revirando no cachorro. Existem outros como George Price, Colin Turner, que acredita que existe sim altruísmo e cooperação e que esses comportamentos eles são naturais em qualquer grupo de animais, mesmo diferente daquilo que nós classificamos como atitude egoísta. Um exemplo dado por Price é o da ameba Dictyostelium mucoroides. Apesar de viver de forma solitária, quando acontece uma falta de alimento, é comum que diversos indivíduos se agrupem formando um único organismo mais complexo. Então, de novo, está presente a ideia do sacrifício de vários em prol da sobrevivência da espécie. Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few. O biólogo israelense Amot Zahav descobriu uma espécie de ave chamada Turdoides quamiceps, também conhecida como tagarela árabe, que apresenta uma característica única dentre diversos grupos de aves. Já sei, ela grita pra espantar todo mundo. Não, ela... Ela conta piada tão ruim quanto as minhas e os predadores fogem. Para de brincadeira que não é bem assim. Ah, não, perdão. O comportamento não tem nada a ver com o nome, Ricardo. Quando o indivíduo captura um alimento, geralmente é um verme, né? Em vez de comer, ele guarda. E quando ele encontra um outro indivíduo e percebe que ele está com fome,
espera pacientemente que ele implore, e se ele assim o fizer, ele entrega o alimento. O Caldeirão do Hulk. Eu sou um grande fã desse programa porque ele humilha o pobre, humilha, mas depois ele ajuda. E sabe o que é mais incrível ainda dessa história toda? O que recebe a comida torna-se o macho-alvo do grupo. Ainda bem, os humilhados sendo exaltados, né? Implorou pela comida, mas vai ser o macho-alvo do grupo. E alimentado. Isso foi um pouquinho mais sombrio do que eu esperava depois de ouvir o nome fofo de ave, né? Exato. Tagarela. Pois é, mas a natureza ela é cheia de exemplos diferentes. Outro grupo que possui um comportamento altruísta intencional é o dos chimpanzés. O primatólogo Franz de Waal, em sua obra Eu, Primata, relata um estudo que fez com chimpanzés que viviam em um zoológico de Amsterdã e observou que quando um grupo de macho saía em busca do alimento e retornava, eles o compartilhavam com todos, inclusive com os machos que não acompanhavam o grupo. E aí notou também que os que saíam para a caça, eles eram muito respeitados pelos machos folgados, entre aspas, a ponto de serem auxiliados por eles quando entrava em disputa por território ou por fêmea com outros indivíduos maiores. Outro estudo com chimpanzés aconteceu no Centro de Pesquisa de Yerkes, na Geórgia, nos Estados Unidos. Cientistas realizaram diversos testes com as fêmeas e observaram que elas faziam sempre a escolha que beneficiava todo o grupo, e não apenas o indivíduo testado, aquela fêmea testada. Também notaram que as fêmeas eram mais generosas quando as que ficavam esperando o alimento não agiam de forma impaciente, nem assediavam quem carregava a comida. Ninguém gosta de ser perturbado, né? Não, quando eu tô comendo, não me venha, não me chegue Principalmente perto. em relação à comida, né? Não toque na minha comida. Ainda segundo a pesquisa, essas atitudes mostram que o altruísmo nesse grupo era espontâneo e não acontecia devido a alguma intimidação ou ordem. Ufa, e com esse tantão aí de informações, encerramos o episódio de hoje, viu, ouvintes? Pois é, e Cris, a gente falou tanto de altruísmo, mas eu acho que vale comentar que essa é uma palavra muito, muito humana mesmo, muito carregada de noções até mesmo religiosas que não cabem muito, né, quando a gente vai falar de aplicar o método científico em estudo de comportamento animal. Eu vou muito mais ao encontro da palavra cooperação, que realmente eu acho que retrata muito mais fielmente do que o altruísmo, que tem uma carga de valores, né, diferente. É que a gente tenta explicar os comportamentos das outras espécies baseados nos nossos princípios culturais criados dentro da nossa sociedade, que isso não se aplica, né, às outras espécies. Apesar de a gente estar convivendo todas juntas, muitas delas não têm as mesmas formações que a gente como sociedade, né? Os mesmos conceitos. A gente aqui coloca nome em tudo, né? Ninguém tá lá, formiguinha ou inseto, dando nome. Mas eu vou ser boazinha com a minha amiga. Não, elas estão cumprindo ali as suas funções dentro da sociedade, que muitas aí são geneticamente ditadas, como a gente viu. Então, um pouco parar Exatamente. E olhar para o animal como, que comportamento. A gente tenta humanizar muito as coisas, né? E às vezes em fazer isso a gente acaba criando aí uns preconceitos com algumas espécies, em taxá-las como os morcegos, como algo ruim, como uma espécie feia, ou então maldosa, porque consome sangue, nossa, que terrível. Não, gente, é a forma, o alimento deles, né? A forma deles se alimentar. Poderia sermos nós, seres humanos. E sendo que são 3 morcegos, só 3 espécies que consomem sangue, as outras milhares não consome fruta, inseto. néctar. Nossa, gente, não, please, parem disso. A gente tem que parar um pouco como seres humanos e tratar as outras espécies da mesma forma, achar que elas vão responder do mesmo jeito. Mas é isso. Exatamente. Foi bom você ter falado aí da carga genética, porque muitas vezes a gente tem falado aqui no episódio sobre o parentesco e como pode ser um altruísmo pelo parentesco. Lembrar que, por exemplo, num grupo de lobos é muito comum que haja o casal alfa
que seria o casal primordial, né? O casal mais velho, que tem filhotes, e essas ninhadas desses filhotes ajudam a cuidar dos filhotes mais novos, né? Dos irmãos e irmãs, né? Os lobinhos, os lobatos que nascem. E alguns, à medida que vão crescendo, abandonam o grupo, outros ficam ainda cuidando dos irmãos menores e sem se reproduzir, porque só tem um casal que continua se reproduzindo, só o casal mais velho. E nesse sentido, geneticamente foram selecionados lobos que ficavam cuidando junto com os pais dos irmãos menores. E aí, esse comportamento sendo selecionado na natureza, os próximos tendem a nascer, a próxima geração, né, tende a ter mais indivíduos com esse traço de comportamento que cuida dos irmãos menores do que os que não cuidaram, que provavelmente, possivelmente, saíram do grupo e aí fora do grupo tiveram menos chance de sobreviver ou não encontraram parceiro reprodutivo e aí não passaram para frente esse gene que faz sair do grupo, não com tanta frequência com os que ficam no grupo e cuidam. Então, por mais... geneticamente, o que é irmão não está se reproduzindo diretamente, não está passando 50% do gene dele como um pai, a mãe e o lobo fazem, mas indiretamente ele está passando pelo menos 1/4 do gene dele para cada irmão que ele cuida. Então aí, se ele cuida de algumas ninhadas de irmãos, ele acaba segurando um maior, assim, numericamente, né, friamente, um número maior de genes passados para frente que sejam mais parecidos com os genes dele, sejam cópias dos genes dele, do que se ele tivesse saído do grupo e não cuidado dos irmãos. E faz muito sentido, né? É a luta pela sobrevivência, pela perpetuação das espécies. Então imagina todo mundo se reproduzindo sem cuidado parental, né, os filhotes à toa e não sobrar a espécie de lobo mais. Né? Se existe é porque de alguma forma, né, foi o mais conveniente para que a espécie continuasse aí no ambiente. E muitas vezes a gente começa a taxar isso como ruim, como bom. Gente, se existe, é bom, né, natural. É tipo as formigas zumbis. Nossa, que maldade, esse fungo que, né, domina a formiga, mata a formiga e depois sai por aí usando ela como hospedeira. Gente, se ainda acontece, não é porque é ruim, não. É porque isso já está controlado. Não é bom nem ruim, exato, apenas é. Exato, está controlado dentro do ambiente. Né? A seleção já fez isso. Então, se já está acontecendo até agora, é porque é um comportamento que deve existir para manter essas populações, tanto do fungo quanto da formiga. A gente tem que parar um poucozinho de ver assim, os antagonismos, né? Bem e mal. Isso é muito, como o Ricardo falou antes, da religião, que determinam, né, há muitos e muitos séculos aí, o que é bem e mal, e a gente começa a querer empregar isso para todo tipo de comportamento na natureza. Este episódio é uma produção do canal Biologia in Situ. Pesquisa de pauta por Ana Lu Ramos, Juliana Barbosa e Valtenise Andrade. Revisão científica por Gabriela Vergara. Roteirização por Ana Victória. Revisão textual por Sueli Rodrigues. Locução por mim, Cristiane Santos e Ricardo Gomes. Edição e mixagem de áudio por Klaus Heinz. Arte da capa por Larissa Castro.